Boa tarde, eu sou o Gerson. Estamos iniciando a reunião semanal de programação da operação do dia 18 de novembro. Nossa agenda, como de praxe, contempla as apresentações divididas em 3 blocos, com intervalos de 5 minutos entre os blocos. Ao retornar do intervalo, responderemos às perguntas sobre o bloco anterior. Então, vamos à primeira apresentação sobre a previsão meteorológica. Beatriz, por favor. Obrigada, Gerson. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Começar a falar dessa semana, né? Essa semana, no início da semana, área de estabilidade atuar aqui na região sul, e depois uma frente fria, que é essa banda de nebulosidade aqui, avançou pelas regiões sul, sudeste e chegou até o litoral sul da Bahia. Esses dois sistemas, né, provocaram precipitação em todas as bacias de interesse do sul, com destaque aí para o final da cascata do Iguaçu, para incrementar Itaipu, e para o trecho alto e médio do São Francisco, principalmente aqui para os afluentes da margem direita do São Francisco, onde foram observados os maiores totais de precipitação essa semana, e também aqui no trecho peruano da bacia do Rio Madeira. Essa semana, com essa nebulosidade, né, que atingiu aqui a região sudeste do país, por conta do avanço da frente, a geração solar fotovoltaica do sudeste essa semana foi inferior à semana passada. Já no Nordeste, a geração solar fotovoltaica permaneceu estável. E por conta dessa configuração sinótica observada essa semana, essa configuração não favoreceu a geração eólica do Nordeste, que apresentou declínio essa semana. Quando a gente analisa aqui os mapas da média da velocidade do vento, a gente vê que aqui na Bahia, os valores do vento são menores do que da semana passada. Aqui na semana passada, na Bahia, já estava com os tons mais quentes, né? Amarelo, até o laranja aqui na Bahia. Já essa semana não, ficaram com mais os tons azuis, né? Com uma velocidade do vento mais baixa essa semana, principalmente na Bahia. No litoral do Rio Grande do Norte também diminuiu, né? Essa faixa aqui vermelha que estava na semana passada, a gente não observou essa semana. Mas na Bahia que a redução foi maior, né, da velocidade do vento, impactando aí a geração eólica do Nordeste essa semana. Em relação às temperaturas, as temperaturas entraram em elevação nas regiões sul e sudeste, principalmente em São Paulo e no Rio. No sul, as temperaturas elevaram bastante, mais do que estava previsto. Em Porto Alegre, por exemplo, essa semana a média das temperaturas máximas foi 5 graus superior à da semana passada. Certo que semana passada a gente teve aquela massa de ar frio anômala, né, que avançou pelo sul e sudeste. Essa semana isso não ocorreu, isso já estava previsto, mas a gente deu uma sinalização de estabilidade das temperaturas para o sul, e isso não ocorreu. As temperaturas elevaram bastante no sul essa semana, principalmente em Porto Alegre. E aqui no sudeste foi principalmente no Rio de Janeiro. Só que no Rio a gente já sinalizava uma elevação semana passada para essa semana. Então aí o desvio da previsão de temperatura foi principalmente para Porto Alegre essa semana. E aí para a semana que vem, essa frente fria que eu falei para vocês, que está atuando desde ontem, né, no litoral sul da Bahia, parece que ela vai permanecer até o início dessa semana, até sábado e domingo. E com isso, há possibilidade de formar uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, né? As ACAS é um corredor de nebulosidade e precipitação que se forma nessa época do ano, ela é típica de primavera e verão, e ela se forma, a gente espera, né, que ela se forma desde a Amazônia até aqui a região sudeste. Mas essas ACAS que deve se formar no início da semana que vem, ela vai se formar aqui, da Amazonas, né, passando aqui pelo Pará, Tocantins, até o estado da Bahia. Então, é umas ACAS acima da sua posição climatológica. E esse episódio de ACAS que deve se formar é o segundo desse período chuvoso. Semana passada também formou uma, também nessa mesma posição, né? Também é o norte da sua posição climatológica. Aí, nessa posição, ela só favorece a ocorrência de chuva no trecho médio do São Francisco, né, dentro do estado da Bahia, e no trecho médio e baixo do Tocantins e do Xingu. Essas ACAS não atingem a cabeceira dessas bacias, que seria mais favorável, né, para o sim. Né? Mesmo assim, mesmo não sendo tanto favorável nas cabeceiras, a ocorrência das ACAS significa que os sistemas de primavera e verão estão aí, né?
estão presentes, né? Está tudo dentro da normalidade na atmosfera. Então, esse padrão de Zacas, né, que se formar, ela tem que durar pelo menos 4 dias, então, se formar no início da semana, deve ficar até domingo. Na segunda, né, os modelos numéricos indicam dissipação desse padrão, e aí uma nova frente fria avança pelo sul do Rio Grande do Sul na segunda-feira, na terça pelo norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, na quarta, ela passa pelo norte de Santa Catarina e pelo litoral do Paraná, e na quinta, ela avança pelo litoral de São Paulo. Essa nova frente fria da semana que vem ocasiona chuva em todas as bacias do sul, né? Do Jacuí até o Paranapanema e o Tietê também. Só que na sexta-feira, essa frente fria ela já se afasta para o oceano e fica a atuação do sistema de baixa pressão aqui nas regiões sudeste e centro-oeste. Aí, esse sistema de baixa pressão que ocasiona na chuva já no final da semana para a Bacia do Rio Grande, para o Alto São Francisco, para o Paranaíba, para o Alto Tocantins aqui, para a Montante Serra da Mesa também vai ser beneficiada, e para o Alto Xingu também. Né? E com o avanço dessa frente fria aí no início, a partir de segunda-feira, a Bacia do Rio Madeira, principalmente o trecho boliviano e peruano, também serão favorecidos, né? Também apresentarão precipitação. E aqui, combinando, né, a rodada daqueles 3 modelos, ETA, GFS e SMWF, e removendo o viés, né, para aplicar, para ser utilizado no processo de previsão de vazão, a gente vê nessa primeira semana que os maiores totais de precipitação estão previstos o trecho peruano e boliviano da Bacia do Rio Madeira, para o Xingu, aqui para o Araguaia e para o Tocantins também, né, trecho médio e baixo do Tocantins. Já na segunda semana, a chuva diminui no Madeira, mas continua, né, os totais elevados no Xingu, no Tocantins, né, no Araguaia. Também a precipitação, os totais aumentam no trecho montante, a Serra da Mesa, na semana que vem, né, de 25 a 1º de dezembro. Também aumenta aqui no Alto São Francisco, atingindo o montante Três Marias. Aumenta também no Paranaíba e no Grande também. É por isso que vocês vão ver, quando a Érica apresentar, que aqui no Sudeste, né, a ENA aumenta principalmente na segunda semana. São as outras variáveis meteorológicas, as temperaturas máximas, né, permanecem estáveis na semana que vem, na maior parte do país. A única exceção aqui, Floripa. No início da semana que vem, as temperaturas vão entrar em elevação no sul e no sudeste. E aí, com o avanço dessa frente fria, que eu falei a partir da segunda-feira, na terça a temperatura já cai em Porto Alegre, e na quarta em Floripa e em Curitiba. Só que a queda em Floripa ela é mais acentuada. Por isso que a gente colocou Floripa, né, em declínio semana que vem em relação a essa semana. Mas das demais capitais do sul, as temperaturas seguem estáveis. E aqui no sudeste, como eu falei, a frente fria ela só consegue avançar até o litoral de São Paulo. Então, em São Paulo, a semana começa quente, mas cai a partir de quarta-feira, mas não cai muito. E aqui no Rio, cai a partir de quarta-feira, porque vai ter esse sistema de baixa pressão, provocando nebulosidade, precipitação, mas a temperatura não cai muito e fica uma sensação de abafamento do final da semana. Tanto aqui no Rio, em Vitória, Belo Horizonte, fica bem abafado, né, no final da semana. Por isso que a gente deixou as temperaturas estáveis para a semana que vem, né, aqui no Sudeste. E no Centro-Oeste também permanece estável e elevada. A geração eólica do Nordeste também permanece estável e baixa, a gente não espera valores muito elevados para a semana que vem, né, por causa do avanço da frente, depois essa baixa pressão, que fica estabilizando também aqui a Bahia, então, por isso que não deve subir tanto a geração eólica, deve ficar estável em relação a essa semana, e a geração solar fotovoltaica também deve permanecer estável semana que vem. Então, são esses os destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e devolvo a palavra para o Gerson. Obrigado, Bia. Então, dando sequência, vamos à previsão hidrológica com a Érica. Por favor, Érica. Oi, boa tarde. Eu vou dar prosseguimento com a previsão hidrológica. Então, olhando a previsão de precipitação para o nosso horizonte de previsão, a gente consegue ver no grande
para a nossa previsão por conjunto, uma maior quantidade de precipitação a partir do dia 23, dia 24. No Paranaíba, a gente tem um pouco de chuva desde o dia 19, mas essa quantidade aumenta a partir do dia 23, dia 24. No Paraná, nós temos uma quantidade um pouco menor, mas também a partir do dia 22, um pouco antes. E no Paranapanema, também a partir do dia 22, aumentando nos dias 23 e 24. Olhando, então, o subsistema sudeste, acompanhando as zenas, a gente consegue ver que a gente partiu com uma tendência de ascensão das vazões. A gente estava com 81% no dia da previsão. A gente enxerga ainda o aumento dessas vazões, seguido de uma recessão. A nossa previsão mensal fica em 86% para o mês de novembro, e isso corresponde ao 24º menor do nosso histórico. Olhando a bacia do Rio Grande, então a gente enxerga também de forma bem clara essa tendência de ascensão e a continuação desse aumento das vazões. A gente começou com 79%, para a previsão mensal a gente fechou em 70% da MLT, e isso corresponde ao 20º menor do nosso histórico. No Paranaíba, a gente começa com estabilidade bem mais baixa, 49% da MLT, a gente continua com uma leve ascensão, a previsão mensal fica em 46%, e esse é o 2º menor do histórico. Na bacia do Rio Paranapanema, a gente começa com ascensão, com 123% da MLT, mas ao longo dos próximos dias de previsão, a gente enxerga essa tendência de recessão, e depois um novo aumento no meio da próxima semana operativa. A previsão mensal fica em 132% da MLT, e a gente enxerga o 16º maior do nosso histórico. Na bacia do Paraná, a gente começa também com essa tendência de recessão e segue com uma recessão um pouco mais leve. A previsão mensal fica em 91% da MLT, e isso é o 38º menor do histórico. Olhando agora o sul, na bacia do Iguaçu, do Uruguai, a gente tem previsão de chuva também a partir do dia 22, maiores quantidades a partir do dia 22, chegando até 10 milímetros no Iguaçu no dia 23, e 10 milímetros no dia 22 no Uruguai. No subsistema sul, a gente veio de uma recessão ao longo das últimas semanas. A gente está agora com 77% da MLT, ontem na previsão. O nosso fechamento para o mês é de 87% da MLT, e esse é o 43º maior do histórico, de 92 anos. Na bacia do Rio Iguaçu, a gente começa com uma tendência de recessão, e essa recessão continua nos próximos dias. A gente começa com 106%, próximo da média. A previsão mensal fica acima, 118% da MLT, e esse é o 31º maior do nosso histórico. Na bacia do Uruguai, a gente enxerga uma tendência de estabilidade, veio de uma recessão ao longo das últimas semanas, né, com essas vazões bem altas, ainda em outubro. A previsão mensal fica em 54% da MLT, e esse é o 27º menor do histórico. Para bacia do Rio São Francisco e do Tocantins, a gente tem chuva para previsão por conjunto para todo o horizonte. A gente enxerga na bacia do São Francisco maiores quantidades a partir do dia 24, 25. No Tocantins, eles acontecem principalmente no dia 19 e no dia 20, nos primeiros dias de previsão. Olhando para o subsistema Nordeste, então, a gente teve um aumento substancial das vazões no início de novembro. Depois, seguido de recessão, a gente estava em estabilidade no aumento da previsão, com 54% da MLT, e a tendência de previsão para os próximos dias é de ascensão. E a previsão mensal para novembro fica em 77% da MLT, o que é o 29º menor do histórico. Olhando os postos do Médio São Francisco, a gente consegue ver nos postos que estão mais a montante da bacia uma tendência de ascensão, né? São Romão, São Francisco, Carinhanha, com aumento. Os postos mais ajusantes estão com tendência de estabilidade. Olhando para a bacia do São Francisco, a gente vê um comportamento parecido com o do subsistema, então a gente está aqui com estabilidade, 57% da MLT. Para o mês, a previsão é de 79% da MLT, e é o 29º do menor.
o 29º menor do histórico. Minha apresentação travou. Tá aparecendo para vocês? Não, né? Sim, Érica, está aparecendo. Tá. Agora perdeu a conexão aqui para gente. Então, eu não estou conseguindo mais acessar. Acho que é problema com a minha internet. Eu acho que não, acho que foi um acesso. Eu também perdi aqui a conexão, mas já voltou, Érica. Dá uma olhadinha. Sim, voltou. Ainda tá compartilhando ou não, né? Ah, voltou. Tá, desculpa. Agora para o norte, então, a gente começa com uma tendência de leve recessão e para os próximos dias a tendência de aumento. A gente começou com 103% da MLT, a previsão fica mais alta que a dos outros subsistemas, 142%, e isso corresponde ao 15º maior do histórico. Para a bacia do Rio Tocantins, a gente começa com 83% da MLT, a gente vem de um aumento e segue com esse aumento de vazões. A previsão mensal é de 104% da MLT e isso corresponde ao 36º maior do histórico. Olhando espacialmente essa previsão, a gente consegue ver que algumas bacias estão bem acima da MLT, destaque para a bacia do Madeira, para a bacia do Tocantins e para o Xingu, ficam bem acima de 120% da MLT. A gente pode ver também que boa parte da bacia do Paraná, né, o Sudeste, acaba ficando bem abaixo, o Sul também todo abaixo de 80% da MLT. A bacia do São Francisco também fica abaixo e algumas bacias ficam mais próximos da média, né? A bacia do Paranapanema, Doces, Jequitinhonha e Parnaíba ficam mais próximos da média. Olhando, então, a previsão mensal a cada revisão, no Sudeste, nessa revisão 3, a gente estava com 86% da MLT, foi substancialmente menor do que a gente estava olhando na previsão inicial, mas a gente conseguiu ver uma diminuição a cada revisão. E aí, novamente, o 24º menor do histórico. Para o subsistema sul, a gente está com 87% da MLT, a gente teve mais variações ao longo da previsão, um pouco abaixo do que a gente olhou no PMO e 43º maior. No Nordeste, a gente está com 77%, 29º maior. A gente teve um aumento bem significativo em relação ao PMO, mas ainda abaixo do que a gente estava enxergando na revisão anterior. No subsistema norte, a gente teve uma queda da previsão a cada revisão. A gente está agora ainda assim com valores mais altos, 142% da MLT e 15º maior. Olhando, então, a cada semana, no subsistema sudeste, para essa semana 4, a nossa previsão ficou abaixo da que estava sendo vista nas previsões anteriores. Para a próxima semana, a gente já enxerga uma tendência de aumento, se comparado com as revisões anteriores. E para o mês de dezembro, a gente tem uma variação grande dos cenários. A média fica com 90%, o maior cenário em 127% e o menor em 58% da MLT. No sul, a gente fica próximo para essa semana 4 do que a gente estava olhando na semana passada. Para a próxima semana, a gente tem um aumento e os cenários continuam bem abertos para o mês de dezembro. O maior chega a 267% da MLT, a média em 98% e o menor em 28%. No Nordeste, então, para essa semana 4, a gente está um pouco abaixo da que a gente estava enxergando na semana anterior, mas para a próxima semana continuamos perto do que a gente estava olhando. Os cenários também abertos, 85% na média, 170% o maior e 41% o menor cenário. No Norte, para essa semana, a gente também está olhando abaixo do que a gente viu na semana passada, mas como no Sudeste, uma expectativa de aumento para a semana seguinte. E aí os cenários para o mês de dezembro também abertos, a média dos cenários ficam acima
da nossa MLT, 123, o maior chega a 248, o menor 61% para o mês de dezembro. Olhando o armazenamento de cada subsistema, o Sudeste está em 48,4, uma tendência leve de diminuição desse armazenamento. O Sul, com uma tendência um pouco maior, está em 87%. O Nordeste, 59,9%, com uma tendência de estabilidade. E o Norte, com uma tendência de queda, também 55,3%. Olhando para alguns aproveitamentos, a gente consegue ver uma tendência de diminuição mais significativa em Itumbiara e no reservatório de emborcação, né? 41,5% em Itumbiara e 40,9% em emborcação. Para os reservatórios de Furnas e Serra da Mesa, a gente consegue ver em Furnas uma pequena diminuição, 55,7%, Serra da Mesa 52,6%, estabilidade. Em Três Marias também uma tendência de pequena redução, estamos em 46,1%. E em Nova Ponte, 39,5%, também estabilidade. E é isso, eu passo a palavra. Obrigado, Érica. E para finalizar esse primeiro bloco, vamos à operação hidráulica com Paulo Vitor. Por favor, Paulo. Muito obrigado, Gerson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos então aqui de forma breve na apresentação sobre a operação hidráulica. E comentando aqui sobre as nossas salas de crise e acompanhamento coordenadas pela ANA com participação do ONS, nós possuímos as seguintes salas em vigência no momento, mas desde nossa reunião passada nós não tivemos outros episódios de encontro das mesmas. Então, para apresentar as novidades, eu trago aqui o calendário então das nossas próximas salas. Devemos ter então a sala da bacia de acompanhamento da Cheia do Rio Doce no dia 8 de dezembro, do Paranapanema na semana que vem, no dia 23, do São Francisco no início de dezembro também no dia 6, da região sul também no dia 23 de novembro, Tocantins no dia 30 de novembro e da sala de crise de estiagem do Madeira ainda não temos uma data definida. Assim que tivermos, a mesma será informada e divulgada por esses canais. E comentando aqui também brevemente sobre as vazões defluentes ali em Jupiá e Porto Primavera, podemos observar então que a partir do dia 1º de novembro retornaram os valores estruturais das defluências mínimas para esses reservatórios, onde Jupiá ficou com a defluência próxima a 4.000 metros cúbicos por segundo e Porto Primavera por volta dos 4.600. Chama atenção aqui apenas para as vazões defluentes do dia de ontem, onde Jupiá ficou próxima a 4.400 metros cúbicos por segundo, em virtude da necessidade de recuperar o nível de Porto Primavera, que estava bem próximo ao seu nível mínimo operativo. E dessa maneira, Gerson, eu lhe retorno a palavra e permaneço aqui à disposição para algum questionamento e eventuais dúvidas. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Com isso, finalizamos o primeiro bloco e retornaremos em 5 minutos. Obrigado. Boa tarde novamente. Estamos iniciando o segundo bloco pela previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal com o Danilo. Por favor, Danilo. Boa tarde, Gerson. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Começando aí mais uma apresentação da programação diária da operação. Começando aqui com o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Essa semana que foi uma semana bem conturbada por conta desse feriado prolongado, nós tivemos dois problemas pontuais, que foi o dia pré-feriado, no caso a segunda-feira, onde a carga acabou se elevando mais do que o esperado, por conta do calor, mesmo com um dia enforcado. E nós tivemos também um problema no dia 17, porque nós tínhamos uma previsão de queda da temperatura, e só que essa temperatura caiu antes e bem mais forte, de uma forma bem mais forte do que o esperado. Tá? Então, uma semana aí abaixo do esperado para o Sudeste. Nós tivemos aí 2,25% de desvio médio no PDP, com 69% dos desvios abaixo de 3%. O pré-carga D100, que veio de forma surpreendente, nos últimos feriados ele
não vinha com boas previsões, mas neste feriado ele veio com resultados muito bem ajustados, né? Nós tivemos 1,49% de desvio médio na semana no prévio carga D100 e 87% dos desvios abaixo de 3%. No Sul, a mesma situação, esse feriado prolongado, o Sul ainda é um pouco pior, né, porque a carga é menor e acaba oscilando mais, até porque nós temos ali uma situação dos 3 estados ali que compõem a região Sul, que a frente fria vai subindo, vai esquentando, um estado vai esquentando enquanto o outro vai resfriando. Então, nós temos aí sempre muitos problemas nesse subsistema. Nosso maior problema aqui no Sul foi também no dia pré-feriado, só que aqui ocorreu o inverso do Sudeste, né? A carga aí acabou vindo mais baixo do que o esperado. Inclusive, ali no meio do dia, nós subestimamos a geração MGD aí, com as informações de nebulosidade que tínhamos no dia. Então, no Sul, um resultado abaixo do comum, 5,05% de desvio médio no PDP, no prévio carga D100, 5,23% de desvio médio, 33% dos desvios abaixo de 3% no PDP, 38% dos desvios abaixo de 3% no prévio carga D100. No Nordeste, uma semana bem tranquila, né? Há alguns desvios pontuais, principalmente ali na madrugada, onde a carga é mais baixa, só que uma semana muito bem ajustada. Um resultado bom para os subsistemas do Nordeste, 2% de desvio médio no PDP, com 76% dos desvios abaixo de 3%, e 2,16% de desvio médio no prévio carga D100, com 74% dos desvios abaixo de 3%. No Norte, uma carga bem estável, também, assim como no Nordeste. Acabamos aí fazendo boas previsões, tendo um bom ajuste nessa semana, principalmente quando se considera que é o subsistema Norte, né, uma carga mais baixa. Então, o resultado desse acaba sendo bem expressivo. 1,88% de desvio médio no PDP e 80% dos desvios abaixo de 3%. E no prévio carga D100, 3,42% de desvio médio, 45% dos desvios abaixo de 3%. E o SIM que responde muito ao subsistema Sudeste Centro-Oeste, só que uma curiosidade aqui é que na segunda-feira ele acabou vindo bem ajustado. Os desvios contrários, né, do Sul e do Sudeste, no caso a carga do Sudeste veio por cima e a carga do Sul veio por baixo, acabou compensando aí na segunda-feira, e o SIM acabou vindo bem, com uma semana bem ajustada. No PDP nós tivemos 1,63% de desvio médio, 87% dos desvios abaixo de 3%. E no prévio carga D100 nós tivemos 1,28% de desvio médio, com 90% dos desvios abaixo de 3%. Bem, esse é o que eu tinha para mostrar. Muito obrigado, Gerson. Boa tarde a todos. Obrigado, Danilo. Então, dando sequência a esse segundo bloco, vamos à previsão de carga para o PMO e revisão semanal. Marcela, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada, Gerson. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Bem, então, a gente dá seguimento aqui, continua falando sobre carga, mas agora em horizontes semanais, com base nessa revisão semanal que foi consolidada no dia de ontem, e que a gente fala da revisão das projeções para as semanas 4 e 5 do mês de novembro. Então, inicialmente, nós temos as premissas que foram consideradas, né, para a elaboração dessas previsões para as semanas à frente. Em termos meteorológicos, a gente fala para os subsistemas Sudeste e Sul sobre a manutenção do comportamento observado na semana em curso. Foi uma semana, como a Beatriz apresentou,
que as temperaturas elas foram superiores, né, aquelas que vinham acontecendo nas primeiras semanas do mês. No caso do Sul, em particular, elas foram também superiores àquelas que foram previstas e que foram sinalizadas, utilizadas como premissa para o estudo passado, ou seja, da revisão passada. E para a próxima semana, com a manutenção desse comportamento, a gente só destaca que, como exceção, Florianópolis, que seguirá aí com uma previsão de suave declínio, um suave declínio nas temperaturas. Para as capitais dos subsistemas Nordeste e Norte, essas seguem em condições de estabilidade, um comportamento bastante típico para essa época do ano, ou seja, as temperaturas devem se manter ainda em níveis elevados, mas a gente segue aí com uma expectativa de ocorrência de chuva durante quase todo o período. Para o subsistema, as capitais do subsistema Nordeste, o destaque segue para Salvador, que dentre as demais capitais deverá apresentar também uma pequena redução das temperaturas em função do fator de precipitação. Em termos econômicos, nós seguimos falando, né, da desaceleração da indústria, segundo as divulgações, né, da FGV de outubro. A gente fala nesse aprofundamento, né, do comportamento da indústria, e já com informações mais recentes da Confederação Nacional da Indústria, a gente tem a manutenção, né, a indicação da continuidade dessa desaceleração. Mas, apesar disso, a gente ressalta aí que esse índice, ele segue com 53,2 pontos, mas permanece acima daquela linha divisória de 50 pontos, que é quando indica ainda um otimismo da parte dos empresários. Bem, agora, em termos de acompanhamento da carga, né, e as previsões que foram consolidadas para as próximas semanas, nós temos aqui a previsão inicial do subsistema Sudeste Centro-Oeste, aquela consolidada na revisão 0 do PMO de novembro. Nós partimos com um valor para o subsistema Sudeste de 39.941 megawatts médios. Nós temos as 3 primeiras semanas do mês verificadas. A terceira semana, que é a semana corrente, a expectativa de fechamento dela segue com um valor bastante ajustado à nossa previsão, mas cabe ressaltar que essa semana, apesar de ter sido uma semana com ocorrência do feriado, ela veio com um valor acima dos valores observados nas semanas 1 e 2, basicamente influenciado por esse efeito, né, das temperaturas mais elevadas, mas essa já era uma premissa considerada quando da elaboração da previsão para essa semana. Para as próximas semanas, dada, né, em particular para a semana 4, a expectativa de manutenção do comportamento das temperaturas elevadas, e a gente espera que também aconteça isso na quinta semana, que já é um comportamento típico para o mês de novembro, no caso dessas capitais desse subsistema, nós não fizemos nenhuma revisão em relação aos valores previstos no estudo da revisão passada. Então, por isso, essas variações nulas aí indicadas nessas barrinhas verdes. E, unindo essas informações, tanto das semanas verificadas quanto das semanas previstas, nós temos hoje uma expectativa de fechamento do mês com um valor de 39.220 megawatts médio, o que indica para a gente uma variação de menos 1,8 em relação à nossa previsão inicial. Passando para o subsistema Sul, a semana em curso com um desvio de 3,2% em relação à nossa projeção. Aqui a gente vê que, no caso do Sul, o fator, né, das temperaturas elevadas registradas durante essa semana, ele foi mais perceptível, como a Beatriz também ressaltou, foi muito perceptível em Porto Alegre, cujas temperaturas ficaram 5 graus acima da média das máximas observadas na semana anterior. Então, no caso do subsistema Sul, esse efeito ele acaba impactando no uso da carga voltada para refrigeração, mas aqui em especial também em função da ocorrência de menos precipitação, nessa época do ano também há um acionamento da carga voltada para a irrigação. Então, se a gente olhar para o valor, né, estimado para fechamento da carga dessa semana, ele está bastante superior ao valor observado nas semanas anteriores.
mesmo com a ocorrência do feriado do dia 15 e com aquele dia enforcado, que foram 2 dias de carga mais baixa em todos os subsistemas. Como as premissas consideradas para a próxima semana, elas mantêm, né, as condições de temperaturas observadas na semana em curso, então a gente observa aí uma carga crescente durante as próximas semanas, e por isso nós não fizemos nenhuma alteração em relação àquilo que nós já esperávamos no estudo passado. Então, para as próximas semanas, nós temos valores previstos de 11.528 e a quinta semana um valor aí já perto dos 11.900. E essas informações das semanas previstas, unidas às semanas verificadas, nós temos hoje uma expectativa de fechamento do mês, uma carga 2,6% inferior à nossa projeção inicial, mas muito influenciada pelo efeito das primeiras semanas e das correções que nós fizemos nas revisões passadas em relação àquilo que havia sido considerado no PMO para essas semanas. Passando para o subsistema Nordeste, a semana em curso fechando com um valor também bastante aderente à previsão elaborada no estudo passado, com uma variação de apenas 0,1%, mas se a gente olha em termos de megawatt médio, esse valor ele fica também superior ao valor observado na semana anterior, mesmo com os efeitos relacionados à ocorrência do feriado e daquele dia ponte. Mas, na realidade, o destaque ele fica mais para a segunda semana operativa, que registrou um valor mais baixo, mas influenciado pelos efeitos de precipitação ocorridos naquele período. Para as próximas semanas, a tendência, né, a nossa expectativa segue com um perfil de carga também crescente para as semanas, mas ainda assim, na quarta semana operativa, em função da expectativa de precipitação durante todo o período e até de um suave declínio das temperaturas de Salvador, nós fizemos uma pequena correção em relação ao valor projetado no estudo anterior, reduzindo a carga dessa semana em 1,4%. Para a quinta semana operativa, nós mantivemos o valor e, por isso, também a indicação de variação nula em relação à projeção da revisão passada. E unindo as informações de semanas verificadas e da revisão dos valores projetados para as semanas à frente, nós temos hoje uma expectativa de fechamento da carga do subsistema Nordeste, não variando muito em relação à nossa projeção inicial, indicando apenas uma redução de 1,1%. Passamos agora para o subsistema Norte. Esse subsistema, as 2 primeiras semanas do mês, a carga ela foi abaixo daquilo que nós projetamos no PMO, mas muito em função da movimentação de carga de alguns consumidores livres. Essa semana a carga ela já cresceu bastante em relação às primeiras semanas, porque aqui nós tivemos uma variação positiva em função da retomada de carga de alguns consumidores livres. E mesmo, né, com a ocorrência do feriado, a gente está fechando com um valor acima da nossa projeção em 5,5%. Para as próximas semanas, a tendência é de que o comportamento da semana em curso ele se mantenha, segundo até a sinalização dos valores de carga encaminhados por esses consumidores livres. E, em função disso, nós fizemos pequenos ajustes nas semanas à frente, ou seja, nas semanas 4 e 5, subindo aí em 1,5% cada uma dessas semanas. Então, a nossa expectativa de fechamento de carga para o subsistema Norte, ele está num valor de 6.614, indicando aí uma redução de menos 2,6 em relação à nossa projeção inicial. Para fechar, nós temos o Sistema Interligado Nacional, a carga da semana em curso também fechando acima da nossa projeção em 1,5%, muito em função do comportamento da carga dos subsistemas Sul e Nordeste, né, que verificaram carga
valores de carga acima da nossa projeção essa semana, e para as semanas à frente, os ajustes são muito pequenos em termos de sistema interligado nacional, considerando aquelas movimentações que nós vimos para cada um dos subsistemas. Então, a quarta semana, ela sofreu uma pequena redução de 0,8%, e a quinta semana, ela praticamente se manteve em relação à projeção anterior. E isso sinaliza hoje para a gente o fechamento da carga do Sistema Interligado Nacional em novembro, com um valor 1,9% inferior à nossa projeção realizada no PMO para o mês. Então, essas eram as informações em termos de acompanhamento semanal da carga, e eu volto a palavra a você, Gerson. Boa tarde. Obrigado, Marcela. E para finalizar esse segundo bloco, teremos resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes com a Daniele. Por favor, Daniele. Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Vou compartilhar aqui minha apresentação, só um segundo. Bom, eu vou apresentar os resultados dessa revisão 3 do PMO de novembro, né, da última revisão, da semana operativa que se inicia agora no dia 19 e vai até o dia 25 de novembro. Como destaques para essa configuração, nós temos alguns ofícios da ANEEL, alguns despachos da ANEEL, que nortearam algumas alterações na configuração, que são eles, né? O primeiro é o despacho número 3.173, que normatiza o valor de CVU para a usina de Araucária, usina termoelétrica de Araucária, no valor de R$ 2.157 por megawatt-hora, válido apenas até o dia 30 de novembro de 2022. O despacho 3.269 dá o início da operação comercial da UTE Parnaíba 5, a partir do dia 12 de novembro, com a potência limitada em 365 megawatts. Já o despacho número 3.271, de 2022, normatiza os valores de CVU para a usina termoelétrica de Norte Fluminense, entre os valores aqui apresentados aqui nessa tela, né? Norte Fluminense 1, cerca de R$ 98,00, Norte Flu 2, 115, Norte Fluminense 3, 219, Norte Fluminense 4, em R$ 787,00 por megawatt-hora. Já o despacho número 3.276 apresenta o CVU, homologa o CVU para a usina termoelétrica de Termopernambuco, no valor de R$ 236,00 por megawatt-hora. Bom, esses eram os destaques de configuração. Então, entrando agora nos resultados propriamente ditos, nós temos, continuamos com os CMOs nulos em todos os subsistemas, todos os patamares de carga, desde o início do PMO de novembro. Então, mais uma semana com os CMOs nulos. O único limite de intercâmbio que atingiu seu limite foi o FNS, no patamar de carga pesada, e no patamar de carga leve apenas na restrição conjuntural. E com CMOs nulos, né, permanecemos, então, com despacho térmico apenas por inflexibilidade. Total de despacho térmico indicado pelo modelo Decomp para essa semana foi de 5.093 megawatts médios, sendo distribuído entre os 4 subsistemas, conforme apresentado aqui nesse gráfico, né, no Sudeste 2.053, Sul 1.174, Nordeste 3 e Norte 1.863 megawatts médios. E ainda em relação à geração térmica, nessa semana nós estamos comandando o despacho das usinas da GNL, que são comandadas com 2 meses de antecedência. Então, nós estamos comandando o despacho da semana que se inicia no dia 21 de janeiro de 2023 até o 27 de janeiro. E para essa semana, as 3 usinas da GNL, que são Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe 1, não terão despacho comandado antecipadamente, por ordem de mérito. Como a gente pode observar, o CVU dessas 3 usinas é superior ao benefício marginal do despacho dessas usinas, que no momento permanece também nulo, né, em R$ 0,00 por megawatt-hora. Entretanto, vale destacar que a usina de Santa Cruz está despachando por inflexibilidade declarada pelo agente até o dia 30 de dezembro de 2022, e também tem uma declaração de despacho no período que vai do dia 7 de janeiro até o dia 20 de janeiro de 2023. Em relação a resultados de armazenamento, nós temos no Sudeste e no Nordeste a estabilidade, né? O Sudeste parte de 47,9% da energia armazenada e deve permanecer 47,8% até o final de novembro, muito similar ao que a gente tinha apresentado na revisão passada. E para o final do mês de dezembro, a expectativa é que o Sudeste
começa a repressionar, atinge a 51,6% da energia armazenada, podendo variar entre 42,8% e 59,5% nos limites inferior e superior. Já no Nordeste, também andando de lado, né, saindo de 59,2% da energia armazenada e ao final de novembro, 59,5% da energia armazenada. E a expectativa para o mês de dezembro é de chegar no Nordeste, no valor esperado, em 66,1% da energia armazenada, variando entre 59% e 72%, né, nos limites inferior e superior. Já na região Sul, nessa revisão, a gente parte de 85,9% da energia armazenada a um declínio para 82,9% ao final de novembro, e a expectativa no mês de dezembro é que possa variar entre 65% e 98% da energia armazenada, uma variação grande, até aderente à hidrologia dessa região, conforme apresentado mais cedo aqui pela Érica. Já para a região Norte, a gente parte de 54,4% da energia armazenada e deve atingir 51,6% ao final de novembro, e seguimos deplecionando os reservatórios da região Norte. A expectativa no final de dezembro chegar em 42,6% da energia armazenada no valor esperado. Em relação à importação de energia, nós recebemos oferta para importação de energia pelo Uruguai, pelas comercializadoras Enel e BTG Pactual. Ambas ofertaram 6 blocos, sendo os 4 primeiros blocos com 50 megawatts médios e os mais dois blocos com 25 megawatts médios, totalizando 250 megawatts médios. No caso da Enel, os CVUs dessas ofertas desses blocos estão apresentados aqui nessa tabela, variando entre R$ 539 por megawatt-hora e R$ 2.815 por megawatt-hora. Um aumento em relação à oferta da semana passada, no primeiro bloco de R$ 15, chegando até R$ 82 de aumento no último bloco. Já a comercializadora BTG Pactual tem os CVUs variando entre R$ 590 e R$ 3.098 por megawatt-hora, com um aumento de 52 a R$ 283 por megawatt-hora a mais do que tinha sido declarado na semana passada. Já para a Argentina, não recebemos oferta para importação para a próxima semana. Esses eram os principais resultados do PMO. Agora eu vou entrar nas intervenções energéticas, começando aqui pelos destaques, né? Vamos apresentar apenas as intervenções relevantes, que são aquelas que ocorrem em unidades geradoras de grande porte ou que alterem limites sistêmicos. Começando pelo Sudeste e Centro-Oeste, nós temos uma manutenção preventiva na unidade geradora 9, na usina de Itaipu, no setor de 50 Hz, programada para o período de 21 de novembro até 2 de dezembro. Já para a usina de Capivara, a manutenção preventiva na UG4, programada no dia 19, e na usina de Irapé nós temos a UG1, também com manutenção preventiva programada para o dia 22 de novembro. O destaque para a região sul é a usina de Machadinho, com uma inspeção anual programada no período de 19 a 20 de novembro. No norte, o único destaque é a usina de Balbina, com a manutenção preventiva na unidade geradora 4, no período de 19 a 21 de novembro também. E no nordeste, nós temos uma modernização da unidade geradora 2, da usina de Sobradinho, uma modernização mais longa, programada para o período de 19 de novembro até 26 de julho de 2023. Gerson, esses eram os destaques do PMO e das intervenções energéticas. Eu fico aqui à disposição em caso de dúvidas e retorno a palavra para você. Obrigado, Daniele. Com isso, finalizamos o segundo bloco e retornaremos em 5 minutos. Boa tarde novamente, estamos de volta para o terceiro e último bloco, iniciando pelas perguntas. O Michael Oliveira, da Aliança Geração, pergunta: por que a carga aumentou apesar do feriado dessa semana? A Verônica Brandi, da Tru Comercializadora, pergunta: na revisão 2 da carga, a carga do Sul na semana 4 era de 12.028 e na revisão 3 a carga diminuiu cerca de 500 MB e ficou em 11.528. No slide apresentado, hoje a carga da semana 4 estava indicando 0% de correção. Essa informação está correta? Marcela, por gentileza. Obrigada, Gerson. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Verônica. Eu vou responder na sequência. Vou aproveitar aqui só para compartilhar novamente o slide. Bom, então, respondendo aí ao... Opa.
Pronto. Respondendo aqui ao Maicon, realmente, logo no início da apresentação, nós mencionamos, né, o comportamento em termos de temperatura observado nas capitais dos subsistemas Sudeste e Sul. Essa semana foi uma semana de temperaturas bastante elevadas em relação, né, em comparação com aquelas observadas nas primeiras semanas do mês de novembro. E isso certamente foi o que acarretou uma movimentação positiva, né, um crescimento da carga, principalmente no subsistema sul, onde esse efeito ele foi bem mais perceptível, e eu até citei o seguinte: a carga ela foi superior por essa questão da temperatura, que no caso do sul, ela demanda uma carga maior, não só por conta da refrigeração, mas por conta também de irrigação. E como premissa, nós consideramos também essa sinalização de manutenção desse comportamento para as próximas semanas, como efeito, né, nas capitais desses dois subsistemas também. E em relação à pergunta da Verônica, você tem toda a razão, os valores estavam corretos e a variação, o ajuste que foi feito na carga do subsistema sul para essa semana foi de menos 4,2 em relação àquilo que havia sido projetado para essa semana no estudo da revisão passada, que eram realmente aqueles 12.028 megawatts mencionados na sua pergunta. Essa informação já foi corrigida aqui, como você pode observar, e quando a apresentação for disponibilizada para os senhores, ela já vai corrigida, tá bom? Obrigada. Eu volto a palavra a você, Gerson. Obrigado, Marcela. Então, dando sequência a essa parte de perguntas, o Eduardo Fonseca, da CGN Brasil, pergunta: gostaria de saber se já existe alguma data de retorno da usina nuclear de Angra. Daniele, por gentileza. Boa tarde, Eduardo. Obrigada pela pergunta. Sim, está cadastrado no SGI pela gente a data de retorno prevista para o dia 25 de novembro. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Daniele. Bom, e dando sequência, vamos aos limites elétricos e principais intervenções elétricas. Felipe, por favor. Obrigado, Gerson. Boa tarde a todos aí. Só vou compartilhar minha tela. Só um momentinho. Bom, pessoal, começando agora esse terceiro bloco com os limites elétricos com impacto na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. De início agora a intervenção no 765, né, nos bancos sérios ali da LT 765kV Vaporan, Foz Vaporan C1, 717 do dia 21/11, segunda-feira. São serviços de montagem e montagem para a rádio. Para o sistema de suporte à perda dupla das linhas 765, Foz e Vaporan C2 e C3, deverão ser adotadas as seguintes restrições: o RCE, né, recebimento pela região sudeste, limitado em até 10.000 MW, e a geração de Itaipu 60 Hz até 6.600 MW. Esses são os mesmos serviços, né, agora no banco SES ali da C3 da linha Vaporan Itaberá, 765, 717 do dia 22/11, terça-feira. E para o sistema de suporte à perda dupla das linhas 765kV e Vaporan Itaberá C1 e C2, deverão ser adotadas restrições de RCE até 10.500 MW. Agora, né, falando dos bancos sérios de capacitores, né, relativos ao circuito 2 da linha Vaporan Itaberá, programado de 717 do dia 23/11, quarta-feira, e para o sistema de suporte à perda dupla da linha Vaporan Itaberá C1 e C3, deverá ser adotada a restrição de RCE até 10.500 MW. Agora, relativo ao circuito 1 da linha Vaporan Itaberá, 717 do dia 24, né, com a limitação de RCE até 10.500 MW. Bom, indo lá agora para a subestação de Serra da Mesa, um serviço que já está em execução, né, seccionamento da barra de 500 kV, programado das 23 horas do dia 10/10 até 0h30 do dia 26/11, sábado. Para o sistema de suporte com vigência envolvendo o desligamento da barra 1 e a 2 de Serra da Mesa,
deverão ser adotadas as seguintes restrições. Deverá ser limitado o fluxo FNS, né, o fluxo da região norte para a região sudeste, até 2.600 MW. O FNES, né, que é o fluxo de intercâmbio da região nordeste para a região sudeste, até 6.800 MW. Esse é o disjuntor de 500 kV da subestação de São João do Piauí. Está programado das 8 horas do dia 16 do 11 às 8 horas do dia 20 do 11, domingo. E para que a interligação norte-nordeste suporte a perda das linhas de transmissão seguidas de falha disjuntor na subestação São João do Piauí, deverá ser adotada a restrição de FNES até 6.800 MW, o FNEM, né, em até 4.800 MW. Banco de capacitor série da subestação de Ribeiro Gonçalves, programado das 7h30 do dia 17 do 11, quinta-feira, às 23h59 do dia 19 do 11, sábado. Para que o sistema suporte contingências simples e duplas na interligação norte-nordeste, deverão ser adotadas as seguintes restrições: FNES de até 7.000 MW, FNEM de até 4.800 MW, o FNNE de até 5.000 MW. Linha de 500 kV de Naúba 3 Pirapora 2, programado de 9 horas às 14 horas do dia 19 do 11, sábado, para manutenção corretiva para sanar vazamento de óleo na bucha do reator de linha do terminal, em subestação de Naúba 3. Né? Deverão ser adotadas as seguintes restrições: FNES de até 6.200 MW, o RCICO de até 8.800 MW. Bom, intervenção no banco de capacitor série CL712 da subestação de Barreira 2, programado das 7 horas do dia 21 do 11, segunda-feira, até as 17 horas do dia 22 do 11, terça-feira. Deverão ser programadas as seguintes restrições: o FNS em até 2.400 MW e a FNES até no máximo 6.700 MW. Agora o disjuntor 9574 500 kV da subestação do Grupi, programada de 8 horas do dia 21 do 11, segunda-feira, até as 17 horas do dia 25 do 11, sexta-feira. E para que o sistema suporte contingência seguida de falha de disjuntor no setor de 500 kV de Grupi, deverá ser programado a FNS de até 2.200 MW. Barra 1 de 500 kV da subestação de Minerador Valadares, das 0 horas às 6 horas do dia 24 do 11, quinta-feira. Para que o sistema suporte contingência envolvendo o desligamento da barra 2, deverá ser adotado um FNES de até 6.500 MW. Esse é um serviço análogo, né? Agora, na barra 2, 500 kV da subestação de Minerador Valadares 6, 0 às 6 do dia 25 do 11, sexta-feira. E para que o sistema suporte contingência envolvendo o desligamento da barra 1, deverá ser adotado o FNES de até 6.500 MW. Essa lista 345 kV Adriano Macaé, programada de 7h30 do dia 21 do 11 e 23h30 do dia 21 do 12, quarta-feira. O motivo para a seccionamento da linha, né, que será realizado simultaneamente na subestação Comperde e na subestação Lagos. E para o sistema suporte contingência simples e duplos no tom 345 kV entre Adrianópolis e Rio Novo do Sul, deverá ser programada, né, a soma das usinas de Norte Fluminense e Termomacaé em até 1.200 MW, e a geração da GNA1 deve passar de 900 MW. Bom, agora por fim, intervenção nos filtros ali, né, a barra B345 kV de Biúna, programada das 7h30 às 16h30 do dia 21 do 11, segunda-feira, para manutenção preventiva e seccionadora. Né? E para o sistema suporte contingente da barra D de Biúna, deverá ser adotada a restrição do LCC de Itaipu 50 Hz até 4.500 MW. Bom, Gerson, acho que eram essas intervenções, tá? Te devolvo a palavra aí, tá? Obrigado. Obrigado, Felipe. E para finalizar esse terceiro bloco, teremos a política operativa. Letícia, por favor. Boa tarde, pessoal. Só compartilhando a tela aqui. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora à parte sobre a política operativa para a semana do dia 12 de novembro ao dia 18 de novembro, abordando o acompanhamento do desenho da programação diária. Nessa primeira parte, gostaríamos de dar publicidade ao informe de inconsistência de número 17, que informa sobre uma inconsistência no bloco MH do arquivo entidades.dat.
Esse bloco deveria conter as manutenções hidráulicas vigentes em todo o horizonte de simulação. No entanto, a partir do DEC do dia 25 de maio, as manutenções com início de vigência do segundo dia em diante do horizonte de simulação não estavam sendo consideradas. A correção dessa inconsistência foi implementada no DEC do modelo DECEM a partir do dia 19 de novembro. Agora, com relação aos resultados de CMO, como de costume, trazemos uma análise comparativa entre os valores do DECEM e do DECOMP. Para essa semana operativa, observamos os valores de CMO médio nulo para todos os subsistemas indicados pelos dois modelos. Nesse mapa são apresentados os resultados de CMO por barra durante uma meia hora, lembrando que apenas 30% do total de barras do SIM são mostradas aqui. O horário escolhido foi o de 19 horas do dia 18 de novembro, e observam-se CMOs equalizados em todos os subsistemas no valor zero. E para fechar essa parte de CMOs, temos os gráficos do tipo boxplot, que mostra os valores de CMO por barra nos 4 subsistemas. Tais valores não apresentam dispersão de resultados, da mesma forma não são verificados outliers, para os resultados de simulação do dia 18 de novembro. Nos próximos slides a gente mostra o comparativo de geração hidráulica e térmica entre DECEM e PDP para os 4 subsistemas, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Podemos observar que para geração hidráulica foram necessários ajustes no PDP para compatibilização da diretriz e da política operativa, fechamento do balanço do SIM e ajustes de unit commitment hidráulico. Já para geração térmica, as diferenças observadas são devido às declarações de flexibilidade no pós-DECEM para as usinas de Cubatão, Termorri e Carquei 19. Além disso, no dia 15 de novembro, a UTE Angra 2 desligou em tempo real, e nos dias 17 e 18 de novembro foi programada exportação comercial pelas UTEs Termorrio e Cubatão. Com relação ao subsistema Sul, as diferenças de geração hidráulica ocorreram devido aos ajustes no PDP para a compatibilização da diretriz e da política operativa, explorando os excedentes energéticos da região Sul. Já as diferenças de geração térmica ocorreram devido à declaração de flexibilidade das usinas Candiota 3, J. Lacerda A, B e C. Com relação ao Nordeste, as diferenças de geração hidráulica são devido aos ajustes no PDP para o fechamento do balanço e atendimento à política operativa da região Nordeste, e os desvios de geração térmica ocorreram devido à declaração de inflexibilidade e exportação comercial. Por fim, com relação ao subsistema Norte, para a geração hidráulica foram necessários ajustes do PDP para a compatibilização da diretriz energética e da política operativa, com a exploração, sempre que possível, dos recursos energéticos da OHE Tucuruí e também ajustes de unit commitment hidráulico. E não foram observadas diferenças significativas de geração térmica. Passando agora para a parte de titulação da geração térmica, nessa semana operativa tivemos um total de aproximadamente 4,2 gigawatts médios de geração termoelétrica, sendo que o despacho por inflexibilidade representou 96% do despacho total e a exportação comercial representou os outros 4%. Com relação ao intercâmbio internacional, então, houve exportação na modalidade comercial de energia nos dias 17 e 18 de novembro para a Argentina, pelas usinas térmicas da Petrobras, Termorrio, Cubatão, Vale do Açu e Termobahia. E não houve exportação ou importação de energia para o Uruguai. Agora, passando para as médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo da semana operativa, pode-se observar que o subsistema Sudeste e Centro-Oeste continua com a importação líquida em todos os patamares de carga. O principal responsável pela modulação para o atendimento da carga foi a geração hidráulica, e o recebimento continua com participação importante no subsistema. Já no Sul, houve exportação na maioria dos patamares, com geração hidráulica elevada em função das afluências, e houve também exportação comercial de energia com a Argentina. No Nordeste, foi verificado um perfil exportador de energia em todos os patamares, em função da contribuição da geração eólica, de aproximadamente 7,5 gigawatts médios, e o subsistema Norte foi importador de energia na maioria dos patamares de carga, com exceção dos patamares de maior carga. A geração hidráulica, em função da sazonalidade do recurso, foi o principal fator responsável pela modulação da geração.
Essa imagem ilustra o balanço médio semanal da programação. Aqui a gente traz alguns destaques, né? A carga média do SIM foi de 67,9 gigawatts médios, um aumento de aproximadamente 1,2 gigawatts médios em relação ao valor da semana anterior. A geração eólica de 7,5 gigawatts médios na região Nordeste, sem mudança significativa em relação à semana anterior. O Subsistema Sul manteve o perfil exportador de energia no montante de aproximadamente 1,6 gigawatts médios. A exportação comercial de energia para a Argentina, de 146 megawatts médios. E exportação dos bipolos do Madeira, em torno de 1.088 megawatts médios, e os bipolos do Xingu em 1.118 megawatts médios. E, por fim, o destaque da geração de Itaipu, de aproximadamente 9,2 gigawatts médios, uma redução de aproximadamente 750 megawatts médios em relação aos valores observados na semana anterior. Para a próxima semana operativa, temos os destaques para a política operativa. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a operação hidráulica para a coordenação das cascatas do Grande, Paranaíba e Paraná. Para o subsistema Sul, exploração dos recursos devido a fluências verificadas, principalmente na bacia do Iguaçu. Para o subsistema Nordeste, temos a utilização do recurso de São Francisco para controle de nível e atendimento da carga do SIM. E para o subsistema Norte, as disponibilidades energéticas exploradas principalmente para atendimento à ponta da carga do SIM, considerando a perda parcial da segunda casa de máquinas da OHE Tucuruí. Finalizo aqui a minha apresentação. Volto a palavra para você, Gerson. Obrigada. Obrigado, Letícia. Com isso, encerramos esse terceiro bloco e retornaremos em 5 minutos. Boa tarde novamente. Estamos de volta para a parte final da nossa reunião de hoje, respondendo a pergunta da Laiana Maia, da América Energia. Foi citado por vocês nessa reunião que a volta seria 25/11, mas o SGI 63298 de 22 cadastrado será concluído dia 22/11. A volta de Angra 2 seria 22/11 ou 25/11? Daniele, por favor. Boa tarde, Laiana. Obrigada aí pela pergunta. De fato, esse SGI estava cadastrado para o dia 22, mas ele foi postergado agora há pouco, às 15h35, para terminar dia 25. Então, é isso mesmo, a data mais recente que a gente tem é o retorno dia 25, tá bom? É isso. Obrigado, Daniele. E com isso, finalizamos a nossa reunião de hoje, 18 de novembro. Agradeço a todos e uma boa tarde.